Gente, a Polícia Federal convocou o chefe de gabinete e o corregedor-geral da Agência Brasileira de Inteligência para depor como investigados no inquérito sobre a chamada ABIN paralela, que apura o uso ilegal da agência durante também o governo de Jair Bolsonaro. André Anelli conta pra gente as informações. Bem-vindo. Sim, Evandro, muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Esses depoimentos aconteceram na semana passada e, por isso, a Polícia Federal adiou mais uma vez a conclusão do inquérito sobre a chamada ABIN paralela. Agora, por conta, então, desses depoimentos do chefe de gabinete do diretor-geral da ABIN, o delegado Luiz Carlos Nóbrega Nelson, e do corregedor-geral da agência, o também delegado José Fernando Moraes Chui. Esses dois, eles foram intimados como investigados e prestaram esse depoimento, então, ao mesmo tempo, os dois na semana passada. A Polícia Federal já indicou diferentes datas para o fim do inquérito. A primeira delas foi em agosto de 2024. Essa data foi informada à imprensa pelo diretor-geral Andrei Passos Rodrigues. Em dezembro, o diretor da PF afirmou haver um esforço para finalizar o caso ainda em 2024, mas no começo desse ano, a corporação sinalizou que esperaria a conclusão de um relatório complementar das investigações sobre a trama golpista, o que acabou descartado após a denúncia da Procuradoria-Geral da República em fevereiro, que apontou o ex-presidente Bolsonaro como líder da suposta tentativa de golpe de Estado. Além de membros do governo anterior e também do próprio ex-presidente, a Polícia Federal mantém a atual direção-geral da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, sob suspeita por conta de uma suposta obstrução de justiça. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, essa situação vem tensionando as relações entre o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, e o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia. E existem ainda indícios de que a atual direção da ABIN também teria feito espionagem, por exemplo, contra membros do governo paraguaio nas negociações com o Brasil envolvendo a usina binacional Itaipu. Então, diante da ampliação dessas polêmicas, vai ficando cada vez mais imprevisível a conclusão do inquérito da Polícia Federal sobre a ABIN paralela. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Ô Zé Maria Trindade, essa situação já está provocando constrangimento ali nos bastidores do governo, né? É porque é uma comunidade muito fechada, né? E aprendeu-se que são funções de Estado e, na verdade, estão se transformando em função de governo, né? Com torcidas e tal. Eu sempre aprendi no Palácio do Planalto, sim, e essa é uma criação minha de observar o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto, ele não tem corpo administrativo, né? O Palácio não tem nenhum funcionário do Palácio. São todos chamados para trabalhar na Presidência da República, requisitados, né? De vários órgãos. Até os temporários são contratados por determinados órgãos e puxados para o Palácio do Planalto. Quando se troca do governo, mesmo em trocas abruptas, como de Bolsonaro para Lula, né? A gente vê que 80% do Palácio fica. Eu denominei dos gatos, os gatos da casa. Esses ficam em qualquer governo, porque eles são ali mansos, não agridem e tal. E os cachorros são aqueles que mordem, que latem, que defendem o dono, esses são trocados. E a gente sabe quais são as funções ali que são trocados, e quais são os gatos e quais são os cachorros, né, que defendem os donos e tal, que são trocados. Mas aí, quando chega nessa comunidade de informação, ela é muito fechada, ninguém conhece, ninguém sabe exatamente quem é o quê. E aí, diante de uma situação dessa, do presidente Lula levando bola nas costas lá no dia 8, tá bom, 8 dias depois da posse, mas teve a transição. Durante a transição, os responsáveis pela segurança do presidente tinham que conhecer os integrantes da equipe. Alguns vieram da campanha, né? A Polícia Federal coloca à disposição policiais para a campanha de todos os candidatos. Então, assim, agora a gente vê que é uma bagunça, ninguém sabe mais quem é funcionário de governo e quem é funcionário de Estado. A ABIN é um órgão de Estado, né? E ela é perigosa, tão que exige a Constituição que tenha um controle externo feito pelo Congresso Nacional, uma comissão mista, né, de controle desses órgãos. Esses órgãos de ABIN, então, esses órgãos de inteligência são perigosos.
Fala, Gani. Olha só, tentou-se criar uma narrativa de que a ABIN foi instrumentalizada para um instrumento de governo e não de Estado durante o governo Jair Bolsonaro com a tal ABIN paralela. Mas, na verdade, fazendo uma pesquisa aos fatos, a gente percebe que a ABIN tem sido utilizada por governos, Evandro, desde o Collor. Teve com Collor, depois teve com Fernando Henrique Cardoso, perseguindo o opositor dele, pessoa incômoda a ele. Depois, em 2007, vigiando olha a gravidade, o ministro Gilmar Mendes, né? Então, isso ocorreu lá no primeiro, segundo governo Lula, depois no governo Jair Bolsonaro, no governo Temer também, depois agora lá com a espionagem em relação às negociações com o Paraguai. Então, o que isso mostra? Que em todos os governos da história do Brasil, pelo menos da história recente, Evandro, a ABIN tem sido instrumentalizada. E isso é muito grave, é o que o Zé falou. Precisa ser um órgão de Estado e não um órgão de governo.